Esta é uma palavra hoje, está com o nosso irmão Cícero. Minha esposa não sabia, botou o negócio para cá. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Em Atos capítulo 9, vamos ler até o 16. Do 1 até o 16. Que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homem, que mulher, que os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor, luz do céu, e caindo em terra, ouviu que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te será de te dar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco 10 um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois és que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondendo Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder os principados e dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu te mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós acabamos de ler sobre a conversão de Paulo, né? Mas para a gente entender, quando tudo começou, a gente vamos ter que ir para o capítulo 6 de Atos, onde se levantou os diáconos, e entre os diáconos tinha um chamado Estevão. E Estevão tanto buscava a Deus, que ele ficou cheio do Espírito Santo. E Estevão ficou entre os mais sábios naquela época. E ele, cheio do Espírito Santo, ele começou a ficar na sinagoga falando do amor de Jesus. E ninguém poderia ganhar dele por causa da sua sabedoria. Então os sacerdotes fizeram com que arrumasse uma cidade para matar Estevão. Você pode estar se perguntando por que começar daí? Porque foi onde tudo começou. Enquanto Estevão estava cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e começaram a fazer estrada para matar Estevão. E Estevão é apedrejado na praça por todos.
E Pedro começa a ver o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Enquanto Saulo vai para Damasco em busca de pegar mais pessoas, carta para liberação, para matar mais pessoas, o próprio Jesus aparece nesse esplendor de luz e fala para Paulo, para Saulo, né? Saulo, porque tu me persegue? Glória a Deus, né? E ele disse, quem és, Senhor? O Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é lutar contra os leões. Glória a Deus, né? Então foi preciso alguém morrer para que a perseguição de Saulo parasse. Porque foi preciso Estevão, cheio do Espírito Santo, morrer para que Jesus fizesse com que Paulo parasse a perseguir os cristãos naquela época, né? Glória a Deus. E quando Jesus para Paulo, naquele momento, Saulo cai sem ver. E é levado à casa de Ananias, glória a Deus. Mas parando um pouco para observar aqui, no 6 ele disse, tremendo e Antônio disse, Senhor, o que queres que eu faça? Glória a Deus. Um homem que era perseguidor e agora está ouvindo Jesus e dizendo, o que é que tu queres que eu faça, né? E Jesus vai dizer, né? Levanta, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Glória a Deus. É que às vezes muitos ouvem, mas poucos entendem o que Jesus quer falar, né? Nessa parte aqui. E Saulo levantou e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. Guiado pela mão, conduziu a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. A qual disse em visão o Senhor a Ananias, né? E respondeu, levanta-te e vai a uma rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Glória a Deus. Depois de ter passado por tudo quanto passou, aquele que era perseguidor estava orando de joelho, cego, sem comer e sem beber, fazendo as 3 coisas que era necessário o cristão fazer. E disse o Senhor, numa visão a Ananias, e viu entrando um homem chamado Ananias, e pôs sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Respondendo Ananias, disse, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Glória a Deus, né? Ananias está dizendo, o homem na qual vem perseguindo todo o povo, agora o Senhor quer que eu vá no encontro dele. Isso é duro para mim, é duro para nós, mas quando Deus manda, a gente tem que ir. Pode ter, como diz o Papa, né? Mas tem que ir. E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender todos o que invocam o teu nome. Ele está dizendo que o Saulo era um soldado, ele tinha poder para prender todos quando falava o nome de Jesus naquela época. E era duro, ele ia até o Saulo, né? Porque disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil, dos reis e dos filhos de Israel. E mostrando-lhe quanto, e eu lhe mostrarei tudo quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus, né? Vimos aqui tudo quanto Deus fez até chegar nessa situação, né? O homem que era maltratador dos crentes agora está nas mãos de Jesus, fazendo tudo quanto o crente faz, né? Ele diz que eu lhe mostrarei que deve padecer pelo meu nome. E tanto Paulo chegou ao fim da sua carreira, escreveu tantas cartas para várias cidades onde ele estava. E no fim, ele padeceu por amor
Jesus. Né? O que nós devemos fazer hoje em dia é nunca desistir. Sempre focar naquilo que Deus nos manda fazer, mesmo que venha aparecer perseguição. Mas nós devemos estar até o fim. Pode vir o que vier. Glória a Deus. E essa é a minha palavra nesta noite. Poucas coisas porque temos que aprender. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus pela vida do irmão Cícero. Boa palavra, meus amados irmãos. Eu vou dar só uma acrescento naquilo que o irmão Cícero falou. Mas perceba bem, antes que eu esqueça, o culto de ceia no próximo mês vai estar aqui pastor José Nunes, juntamente com a sua filha. Ele prega, ela canta e toca violão. Próximo culto de ceia vai estar aqui eles. Os irmãos olhem para que tudo dê certo. Quem estava aqui semana passada que eu disse que eu percebi que a coisa ia complicar para a gente? Já está, não tem? Tá? Pronto, já começou. Minha esposa nem sabe, ela está falando quanto aqui. Vocês ouviram, porque eu ouvi de todo mundo. Mas é isso mesmo. Eu nem digo a ela, eu pensei ela não monta. Apertou o olho no jeito que eu disse, rapaz. Jesus é bom. Mas vamos lá. Você falou sobre o começo da igreja primitiva. E a gente precisa imitar. Irmão 3. No primeiro século, em Roma, começava a perseguição sobre a igreja. Vocês estão lembrados que a gente já falou aqui, não sei se foi aqui, foi quarta-feira, que quando Jesus morreu, o calendário foi zerado. Aí o tempo foi dividido em antes e depois de Jesus. No primeiro século, Paulo aceitou Jesus, se converteu. Esse texto que o irmão Cícero leu. E é interessante a gente perceber. No capítulo 1, a igreja é juntada, cerca de 120 crentes. No capítulo 2, o Espírito Santo desce. No capítulo 3, 4 e 5, a igreja se multiplica. No capítulo 4, Barnabé oferta. No capítulo 5, Ananias tem inveja da oferta de Barnabé e vai mentir nos pés dos apóstolos e morre. No capítulo 6, é levantado os diáconos. No capítulo 7, Estevão morre. No capítulo 8, a Bíblia ilustra como começou a perseguição de Paulo. No capítulo 9, Paulo é cegado por uma luz quando perseguia a igreja. No capítulo 10, a família de Cornélio se converte. E assim a igreja vai crescendo. Quando a igreja começou a crescer, é o que eu sempre digo aqui. Você acha que a gente recebe muita crítica, falatório, perseguição? Ainda não. Quando as pessoas começarem a ver o templo erguido aqui, aí você vai ver. Você vai ver o que é pancado, o que é crítica, o que é... As pessoas vão fazer isso. Cabe a mim, a você e a nós dizer, não, eu estou com Jesus e não há. Eu fui evangelizar certa vez, quando a igreja estava começando em Rio Largo, no bairro da Mata do Rolo, com o pai do Alcione. Vocês sabem quem é Alcione? Aquele da live, aquele moreninho. O pai dele. A igreja estava começando num bairro e a gente foi, na verdade, não estava começando de verdade, estava dando os primeiros passos. E a gente foi evangelizar, eu e o presbítero Alcino. Estava eu e o presbítero Alcino, a gente bateu uma casa. A paz do Senhor, boa tarde, nós estamos convidando vocês para ir à noite para o culto. E o que eu recebi foi nada mais, nada menos do que uma escarrada e uma cuspida na minha cara. O cuspe desceu aqui e eu fiz assim. Aí ficou aquela cosma aqui. Aí eu olhei para o pai do Alcino e disse, a gente fala o que agora? Ele disse, a gente continua fazendo a obra. E quando eu estava na frente da casa da mulher, fazendo isso, perguntando isso a ele, a gente recebe, não sei se era um caldeirão, era uma papel de alumínio. Uma água fria, de beleza, não sei se ela tirou da geladeira. E a gente foi evangelizado todo molhado. Quando os irmãos viram aquilo, e viram que a gente veio voltar para casa, vou trocar de roupa, não vou continuar não, eu evangelismo. Não, a gente continuou molhado mesmo. Aí os irmãos ficaram mais felizes, mais alegres, mais contentes, aí começaram a evangelizar. Claro que nem de longe a gente sofreu perseguição como Paulo sofreu. Mas enquanto o irmão Cícero falava aqui, eu fiquei me perguntando, Senhor, será que a gente está preparado para passar por alguns processos que o Senhor vai permitir que a gente passe?
Porque Deus vai ter condições da gente para construir. Tenha certeza que vai. E se os irmãos sabem muito bem, o Satanás vai estar feliz com isso. E por não estar feliz, vai aparecer um bocado de coisa. Irmãos, entenda. A gente é testado na hora da dificuldade. A gente é testado quando as portas se fecham. A gente é testado quando a porta que a gente pensa que abre para a gente ouve bater na nossa frente. Aí Jesus quer ver se a gente continua sendo crente. Irmãos, não se empolgue com o crente que só é crente quando tudo está legal. Não sou crente. Agora se empolgue com aquele crente que chovendo fazendo sol, verão e inverno, outono e primavera. Dando bom, dando ruim, tendo farinha com feijão, tendo só a farinha. Ele está dizendo glória a Deus por tudo. Eu não sei, irmãos, se você consegue imaginar o que Deus tem para a gente. Mas a proporção que a vitória que Deus tem para a gente é uma proporção gigante também do tamanho da luta. Morreu um para se converter em Paulo. Mas em compensação, Paulo escreveu 13 cartas. Em compensação, Paulo evangelizou mais de 1 milhão de pessoas na sua época. Em compensação, Paulo, mesmo preso, escreveu 6 cartas. Em compensação, Paulo, mesmo perseguido e ameaçado de morte, não deixou de pregar o evangelho em Roma. Em compensação, Paulo ficou 2 anos preso em Roma, mas o evangelho chegou à mais alta cúpula do exército de Roma, através de um homem. Aqui a gente contando rapidamente tem mais de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Um homem evangelizou mais de 1 milhão de pessoas. Aqui tem 5 pessoas, 7 casas. Aliás, aqui tem mais de 5 pessoas, 7 casas, tem 600 famílias. E a gente precisa ter um objetivo traçado. Eu vou ganhar o meu vizinho, o meu parente, o meu conhecido para Jesus. Se eu não sei pregar, eu vou orar. Se eu não sei orar, eu quero aprender, mas eu vou ganhar. Agora, perceba. Só hoje. Só hoje. A minha esposa disse que daqui a uns 3 anos ela está na cadeira de roda. Só hoje. Pareceu uma dívida que a gente não tem, a gente tem que arrumar, dar um jeito para conseguir um valor até segunda-feira. Só hoje. Apareceu um problema no carro e a gente tem que consertar no máximo daqui para o dia 7. Só hoje. Ela tomou injeção, aquela beta 30. Ficou do mesmo jeito. Hoje o meu joelho doeu tanto que eu não consegui passar da cadeira para o banco para tomar banho. Só hoje. Eu tossia de um lado, espirrava do outro e ela também. Só hoje. Você acha que eu tenho motivo para ficar em casa? Assim, Deus pode me gastar como for. Eu não vou deixar de servir a Ele. Ele pode permitir que aconteça o que acontecer. Eu não deixo Ele. Eu só tenho Ele. Não tenho riqueza, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas eu tenho Jesus. O desânimo, ele não bate senhor não, pastor? Bate, filho. O desânimo não bate. Mas quem é mais forte? O Deus que está na minha vida. A angústia não bate. Eu estou orando essas madrugadas e eu disse para os irmãos, a hora vocês escolhem. A hora vocês escolhem. A hora que vocês escolherem na madrugada, a gente vai orar. E ele está cumprindo. Sacrifício. A igreja de Atos cresceu na base do sacrifício. Nós vamos crescer na base do sacrifício. Você faz também. O senhor acha o que aqui, essa região aqui tem 80 anos, vamos botar aí, 80 anos, 60 anos, sei lá, que não aparece uma igreja evangélica. É isso? Mais ou menos isso, né? Uma igreja evangélica aqui estabelecida tem o quê? Faz mais de 60 anos que não tem uma igreja aqui. Eu nunca teve, né? Nunca teve. Aí Jesus manda a gente para cá. Você acha que eu não sabia o tamanho dos desafios? Não, eu sei.
E Jesus mandou ele pegar e disse, sai enquadrando a canela, não dá para correr. E o pastor não faz a igreja sozinho. O pastor faz a igreja com vocês. Tenha certeza. E se depender da gente, a gente não corre. Agora eu preciso que a gente dê as mãos, a gente vai construir o templo. E você é importante. Mas eu não sei fazer nada, sabe dar um copo de água gelada? Sei. Então estamos contando contigo. Sabe? Carregar um balde d'água, sei. A gente precisa. Sabe botar no tijolo? Sei. Pronto, é você mesmo. Ei. Deus está levantando um exército. Mas primeiro, ele precisa saber se a gente está disposto. Essa mulher toda arrebentada que falou aqui só uma hora. Ainda vai rodar tanto que ela nem imagina. Vai morrer não. Ela perdeu as esperanças de ser curada. Eu não perdi a esperança de andar não. O joelho está doendo hoje. Amanhã a gente pode fazer um milagre. A gente tem que crer assim. Não é que ela perdeu a esperança, ela passa a impressão, parece que perdeu, não perdeu. E a gente sabe que quanto mais um tijolo vai subindo, mais as coisas vão estreitando. Mas quem vai correr? Eu? O diabo ficou, eu não correr. A igreja de Atos foi levantada assim, perseguições, sangue derramado e lutas e mais lutas, mas a igreja crescia debaixo da oração, do jejum e cultuando a Deus no templo e nas casas, frequentemente. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar adolescentes, Deus vai levantar crianças, Deus vai levantar adultos, Deus vai levantar gente daqui para colocar nesse lugar e nós cultuarmos a Jesus. Não queremos templo bonito para mostrar, olha, a gente é melhor, de hipótese nenhuma. De hipótese nenhuma. É melhor um templo simples, cheio da presença de Deus, do que um templo chique, que os crentes não gostam de dar glória a Deus, um aleluia, um amém. Mas tenha certeza, Deus vai colocar pessoas aqui. Pastor, mas eu não vejo. A fé é o fim fundamental das coisas que esperam, certeza daqueles que não veem. Se você tiver fé, e se você disser, estou nesse time, meu irmão, pelo amor de Deus, esse negócio não desprograma não. Como é que uma coisa dessa desprograma? Sabe quanto vai para programar? No mínimo uma avisada de R$100. Vou gastar um dia para programar isso. Foi pego de surpresa. Quando desprograma, como é que acontece isso hoje? Aí eu dou glória a Deus. Porque quando o diabo pensa que eu vim aqui só eu e a minha esposa cultuar Jesus, aí você está aqui também. Aí as crianças estão aqui também. Eu digo, está aí, Satanás. Você vai baixar a cabeça em meio a qualquer luta que apareça na sua frente? Claro que não. A Bíblia fala dos chamados e dos escolhidos. Você está no tempo dos escolhidos. Amém? Terminou lá? Começou agora. Mas vamos orar e para as crianças saírem ali. Louvando a Deus pela vida do irmão Cícero, pela sua palavra. Irmãos, Josefa Maria, Piena, irmã Ana, irmão Cícero, Josefa Gama, estejam aqui domingo, vamos juntos louvar Jesus, fazer o culto abençoado. Tá bom? Jesus é bom. É o seguinte, vocês só podem faltar se eu faltar. Se eu faltar, vocês faltam. Agora, se vocês me ouvirem o carro passar, aí não ficou combinado o seguinte, eu só falto se o pastor faltar. Quem diz amém? Eu só ouvi dois amém. Jesus. Mas é sério, conta com os irmãos, tá? Pai, obrigado, Senhor. Esse dia de hoje foi tão difícil, mas foi tão abençoado. Porque o Senhor está cuidando da gente. E a gente não vai abrir mão, Senhor, da tua obra. Por mais que apareçam oportunidades, pratos, por mais que sejamos perseguidos, criticados, por mais que sejamos, Senhor, imprensados, nós jamais iremos abrir mão da tua presença.
Desperta o teu povo para orar, Senhor. Desperta o teu povo para aliançar contigo um compromisso mútuo, perfeito e inabalável. Pai, que a gente possa estar aqui só na sexta, no domingo e nas quartas. Só nesses 3 dias. Para que possamos aprender e viver a tua palavra. Me ajuda a ser um crente melhor, mais dedicado, mais decente. Eu te louvo pela vida do irmão Cícero, que ministrou a tua palavra. Pai, abençoa cada irmão que veio hoje ao culto, derrama uma bênção especial. Tem misericórdia daqueles que não vieram, Senhor. E lembre a eles, Senhor, que eles têm um compromisso de estar na tua casa. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, não só hoje, mas para todos sempre. E aqueles que vão estar aqui no domingo, diz, Deus abençoe.